Tolerância com a resposta imune. Marina, o que é tolerância? É quando o nosso corpo, ele tolera as bactérias ali que já existem, que são normais de estar em nosso corpo, são as bactérias comensais, ou quando o nosso corpo ele vai precisar ter uma resposta imune. E aí é muito interessante a gente ver isso, porque às vezes o nosso corpo imune, ele gera uma resposta inflamatória, gera uma resposta imune, né, que vai gerar inflamação para uma bactéria que é do nosso próprio corpo, que ele não deveria estar gerando uma inflamação. E aí a gente tem muitas doenças autoimunes relacionadas a isso, né. Ou às vezes ele até gera uma resposta imune contra um patógeno, sendo que é uma resposta imune tão forte, que gera uma inflamação tão grande, que isso vai ser, eh, prejudicial. A inflamação que o meu corpo gerou vai ser mais prejudicial do que a infecção em si por aquele patógeno. Então nosso corpo ele tem que saber, eh, dividir isso muito bem, entre tolerar e fazer uma resposta imune que não me afete tanto. E aí a gente vê que o meu corpo precisa não desencadear uma resposta imune quando ele não precisa, e ele precisa desencadear quando é necessário. E aí a gente vai para os componentes que estão ali na nossa mucosa, né, que é exatamente a aula. A gente vai focar mais no intestino. E aí o gout, que a professora até falou na aula dela, é o tecido linfóide associado ao intestino, né, o nosso sistema imune que fica, dentro do nosso intestino. E aqui eu trouxe a imagem que ela colocou na aula dela, mostrando cada componente, e a gente vai discutir melhor. Mas a gente vai começar com uma questãozinha para poder fixar. Eu coloquei muitas questões nessa aula para poder preparar vocês melhor para a prova. Teve questões que eu fiz e teve questões que caíram em provas passadas, certo? Vou ler a questão. Marque a alternativa em que a justificativa corresponde corretamente à estrutura caracterizada. Então, já que a prova de vocês é amanhã, né? Eu estou trazendo as questões aqui, considerando que vocês estudaram, mas se vocês não tiverem estudado, a gente vai discutir a teoria também, tá? E aí a gente tem o item A, que é as células caliciformes produzem peptídeos antimicrobianos, como defensinas e lisozimas. B, as células de Paneth, sei lá, transportam antígenos do intestino para a placa de Peyer. C, os enterócitos produzem muco e mucinas dispostos em duas camadas. D, as células de Paneth produzem peptídeos antimicrobianos, como defensinas e lisozimas. E as células M transportam antígenos do lúmen do pulmão para a placa de Peyer. Alguém quer falar a resposta que acha que é? Eu mandei para vocês, né? Entender? Sim. E aí eu coloquei aqui o que é que tá errado em cada item, para já facilitar também, para vocês quando estiverem estudando pelos slides, né, antes da prova. O item A tá errado porque as células caliciformes elas não vão produzir peptídeos, a gente sabe que as células caliciformes elas produzem muco. As células de Paneth, quem produz os peptídeos são as células de Paneth. É, aí tem B, tá errado, porque as células de Purkinje, elas não transportam antígenos do intestino, os enterócitos não produzem muco e mucinas. E D, o item certo, né, as células de Purkinje, elas produzem peptídeos antimicrobianos, e o exemplo desses peptídeos são as defensinas e as lisozimas. E as células M, tá tudo certinho aí, só não tá certo porque não é pulmão, é intestino, certo? Então fiquem atentos aos detalhes, porque às vezes, você vai ler o item D, ler o item E, tá dúvida entre os 2 e às vezes é só uma palavrinha que tá errada, então, tipo, presta atenção nisso. Quem não entendeu, eu vou mostrar a função de cada uma, mas a gente vai fazer mais uma questãozinha. A questão 2 é para você fazer a associação correta. Eu fiz essa questão para poder, quando vocês estiverem estudando, vocês também entenderem a função de cada uma ligando, assim, né, antes de ver, a teoria, né, para ver se fixou o conteúdo. E aí eu vou passar logo a ordem, para poder porque é complicado, né, vocês responderem assim. Mas aí vamos lá para os componentes e para as funções, né, de cada
componente do sistema imune das mucosas. A gente tem as células caliciformes, que elas são responsáveis por produzir muco e mucinas, e a importância dessas células é porque elas vão evitar a adesão de bactérias por conta da produção do muco, né? A lubrificação também, e vão produzir um anticorpo IgA, que é muito importante no combate dos patógenos dentro do nosso intestino, certo? E a gente também tem os enterócitos, que é uma barreira física de uma camada que está ali para proteger, evitar que os patógenos entrem com facilidade. A gente tem as células de Paneth, que fazem fagocitose e produzem peptídeo antimicrobiano. Aí vocês lembram lá na prova, nossa, bugou, é muita célula, é muita coisa. Não lembro, P de Paneth é P de peptídeo. Aí vocês não esquecem. Então, elas são responsáveis por produzir esses peptídeos, e o que eu coloquei asterisco foi o que já caiu em provas passadas. Então, se atentem aos asteriscos, certo? Já nas células M, elas transportam antígenos do rumen do intestino para a placa de Peyer's. A placa de Peyer's é esse negocinho aqui, ó. Me fala se você estiver conseguindo ver o cursor. Esse bichinho todo aqui azul que tem vários linfócitos e tal. Aí a célula M, ela vai pegar o antígeno que está bem aqui, o patógeno, e vai trazer para cá para poder os meus linfócitos conseguirem combater, certo? Aquele antígeno. Alguém tem alguma dúvida em relação às estruturas? Essas primeiras? Tá tudo certo? Tudo ok. Show. Aí agora a gente também tem as células dendríticas, que a gente já sabe. Aqui as células dendríticas vão ter a mesma função de toda a outra parte do sistema imune, que elas vão apresentar os antígenos para os linfócitos T. A gente vai ter macrófagos intestinais que vão estar lá fagocitando, e eles vão secretar essa AIL-10. A IL-10 ela é muito importante, gente, se atentem, inclusive eu vou falar, mais pra frente, porque ela vai ter muito a ver com nossos, linfócitos reguladores, né, que vão regular a nossa resposta imune, contra bactérias que são lá do nosso corpo, que a gente não precisa estar tendo uma resposta inflamatória muito grande. A gente também tem as células linfóides inatas, que são as ILC3. Elas vão secretar citocinas como a IL-17 e a IL-22. Intensificam a barreira física, ou seja, elas vão estar lá mais dando um apoio maior como uma barreira física, e também vão estimular a produção de defensinas e vão fortalecer, os meus enterócitos, que os enterócitos é aquela camada única que está lá revestindo o meu intestino, né. Então ali elas estão fazendo uma junção maior para poder, impedir com que mais, patógenos entrem, né. Também caiu na prova, tá, a função das células linfóides inatas. Aí a gente tem os linfócitos B1, que vão produzir, o anticorpo IgA dimérico, que ele não precisa da ajuda do linfócito, e a gente tem o linfócito B, que produz a dimérica com a ajuda do linfócito. Então a B1 ela não precisa de linfócito, mas a B2 ela precisa do linfócito. Em relação aos detalhes disso, eu acho que vocês não precisam se atentar tanto, até porque eu não vi questão caindo sobre isso. Mas saibam que tem, os linfócitos que estão lá produzindo o anticorpo IgA, e que tem o B1, ele não vai precisar da ajuda do linfócito, mas o B sem um, ele precisa, tá. E a gente também vai ter outros linfócitos, TH17, o T regulador, que é muito importante aqui nessa aula. Em relação a componentes e funções, foi isso. Aí aqui eu trouxe a questão que caiu na prova, eh, que foi as células linfóides, inatas do tipo 3 respondem rapidamente a danos, inflamação e infecção para restaurar a saúde da mucosa intestinal. Assim, considerando o papel desenvolvido por essas células no sistema imune das mucosas, analise as assertivas a seguir e a relação propostas entre elas. 1. As ILC3 são sentinelas-chave do sistema imune inato do trato gastrointestinal, importantes na homeostase da mucosa intestinal. Porque, quando detectam a presença de metabólitos de micro-organismos comensais, secretam a citocina e IL-22 que reforçam a integridade da barreira intestinal e induzem a produção de peptídeos antimicrobianos. E aí, o que é que vocês já acham que é? Qual item? Exato.
Realmente as L6 elas sentinelas chaves, são células que estão ali, protegendo, né, o nosso sistema imune do trato gastrointestinal e a homeostase em relação ao equilíbrio, né. A homeostase é o equilíbrio da mucosa, então se elas estão ali defendendo, isso é bom. E aí, também em relação a reforçar a integridade da barreira, a gente falou sobre isso, elas estão ali para reforçar e induzir a produção de peptídeos antimicrobianos, para também não ter uma resposta inflamatória, uma reprodução de comensais muito grande, porque as nossas bactérias comensais, que são bactérias que estão ali no nosso corpo, elas são boas. Mas se a gente tiver uma produção excessiva dessas bactérias comensais, isso também não é bom, porque é bactéria de todo jeito e a gente precisa elas assim do tantinho certo. Então, se a gente tiver muita produção de comensais, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, eh, elas estão ali produzindo esses peptídeos também para combater esse excesso de bactérias comensais, né. Aí o item A. Tá, aí vamos para a próxima questão que caiu em relação a isso. O fato de o lumen intestinal apresentar cerca de 500 a 1.000 espécies diferentes de bactérias chamou a atenção da comunidade científica, a qual identificou a presença de células na mucosa intestinal que produzem defensinas e lisozimas que regulam a população dessas bactérias da microbiota. Qual a célula da mucosa intestinal identificada pela comunidade científica? Qual é a bactéria que produz? A bactéria não é a célula. Exato, a de Panay. Elas são as principais. Tipo assim, óbvio que as outras ajudam a produzir também defensinas e lisosimas, mas a principal é a de Panay. Então, tipo assim, caiu uma questão na prova em relação a isso, não tenham dúvida, é a de Panay e pronto, certo? Elas são as que mais secretam. E aí a gente vai para outros conceitos importantes dessa aula, que a Silvia trouxe, que é em relação à eubiose e desbiose. A eubiose é quando eu tenho um equilíbrio, e aí eu vou ter uma resposta imune moderada, porque a gente tem que ter uma resposta imune, mas ela não pode ser exagerada, até para as minhas comensais, para as minhas bactérias comensais. E ali, quando a gente tem esse equilíbrio, as minhas comensais estão ali, estão se reproduzindo da forma certa, não tem um excesso de comensais, o meu sistema imune está se comportando da forma melhor para mim, a gente tem as comensais fazendo essas 3 funçõezinhas. Elas vão contribuir para a absorção de nutrientes, porque elas estão ali também degradando, alimentos para elas mesmas se nutrirem. Então elas vão até ajudar o meu intestino a absorver os nutrientes. Elas vão competir com patógenos, porque esse meu sistema imune, ele precisa agir tanto para as comensais como para os patógenos, verdadeiros, né, aqueles que realmente vão causar um dano para mim, elas estão lá competindo, porque, se meu patógeno entrar, e aí eu tenho essas comensais, tipo assim, é mais difícil para o meu patógeno se instalar, entendeu? E aí, também vou modular uma resposta imune. E é importante a gente se atentar que na eubiose a gente tem os linfócitos reguladores. Os linfócitos T reguladores, eles são os linfócitos responsáveis por gerar tolerância. Quando eu falo, eu tenho que gerar tolerância, é porque o meu sistema imune, ele tem que tolerar as minhas comensais, porque as minhas comensais, elas são boas para o meu organismo. Se os meus, linfócitos T reguladores não existissem, todos os meus linfócitos que tivessem apresentação a antígeno, eles iam começar a atacar bactérias que são, boas para o meu corpo. E aí isso ia gerar uma intolerância e eu ia gerar uma resposta imune. Isso é o que acontece quando a gente tem, doenças autoimunes, né. E aí a gente tem o outro conceito, que é a desbiose, que é quando eu tenho um desequilíbrio. E aí a minha resposta imune ela vai ser exagerada, eu vou ter uma, falha da produção de T reguladores, ou seja, os meus, T reguladores não vão estar sendo produzidos e eu também não vou estar tendo defensinas, e as minhas comensais começam a se reproduzir de uma forma exorbitante e eu gero uma doença inflamatória crônica, que são a doença de Crohn, que foi a que eu trouxe do caso clínico para vocês. Deu para entender?
Certo. E aí também é importante a gente se lembrar que os antibióticos, eles vão matar bactérias comensais também. Eles não matam só os patógenos. Então, por isso que é sempre bom a gente fazer o tanto certo, o número certo de dias do antibiótico. Porque quando eu tô lá, matando as minhas bactérias, eu tô matando bactérias do meu corpo também. E às vezes eu com um certo dia de antibiótico, eu não consegui nem matar o patógeno, da forma correta, eu só matei comensais e é até menos uma concorrência para o meu patógeno, porque eu só matei comensais. Por isso que muitas vezes se a gente tomar um antibiótico da forma errada, eu mato comensais, não consegui matar o patógeno, tem menos comensais para competir com aquele meu patógeno que vai me causar uma doença, e aí eu volto a apresentar todos aqueles sintomas que eu deixei de ter, porque eu comecei a tomar um antibiótico, certo? Isso aqui eu acho que eu não cobraria não, é só mais uma curiosidade. Tá, aí a gente vai para a questão em relação a isso, que é sobre a homeostase imunológica. Assinale o item correto. A. Quando há desbiose, a resposta imunológica está ocorrendo de maneira desequilibrada, onde o organismo produz defensinas para não haver proliferação exacerbada de comensais. Eh, Quando há eubiose, a resposta imunológica ocorre de maneira equilibrada, fazendo com que haja proliferação exacerbada de bactérias comensais no organismo, já que são bactérias benéficas. C. Quando ocorre desbiose, há um desequilíbrio na resposta imunológica, havendo uma falha dos linfócitos T reguladores, havendo uma reação inflamatória grave. D. Quando ocorre a eubiose, não há uma tolerância imunológica, havendo uma reação inflamatória basal. E o uso de antibióticos só mata micro-organismos invasores, não havendo morte de bactérias comensais. E aí, alguém sabe o item? Exato. O porquê que tá errado? Do A. Esse é o tipo de questão que você tem que chegar, ler com calma para você não marcar errado. Quando há desbiose, é uma resposta imunológica que está ocorrendo de maneira desequilibrada? Sim, mas aí os órgãos não é por conta que o meu organismo vai estar produzindo defensinas para não haver proliferação exacerbada que isso está desequilibrado, na verdade isso é equilibrado. Meu organismo ele precisa produzir defensinas para poder as minhas comensais não, terem uma proliferação exagerada. Na B, eh a proliferação exacerbada de bactérias comensais, ela não é uma eubiose, ela é uma desbiose, porque está havendo um desequilíbrio. A C está certa. A D é quando há eubiose, não há uma tolerância imunológica? Não, é quando há uma tolerância imunológica. E o antibiótico, ele mata todos os tipos de bactérias. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Não tem, né? Tá. E aí, é importante a gente saber isso aqui, porque quando o meu organismo tá tendo contato com bactérias comensais e alimentos, como é que a minha célula dendrítica ela vai se comportar quando ela vê uma bactéria comensal e alimentos? Essa parte é muito importante, porque dependendo de como a minha célula dendrítica se comportar, vai gerar uma resposta imune X ou Y, dependendo de como ela se comporte. Então, o que é esperado é que quando a minha célula dendrítica entra em contato com bactérias comensais e alimentos, haja a produção tem uma pouca produção de B7. A B7 é aquela moléculazinha que a minha célula dendrítica produz para ter o segundo sinal e fazer os meus linfócitos ficarem efetores e combater o patógeno. Já que a gente está entrando em contato com comensais e alimentos, que são coisas que meu organismo ele não deve gerar uma resposta imunológica grande, que na verdade não deve gerar, né, a gente tem que tolerar os comensais e os alimentos. Ela vai ter uma baixa expressão de molécula B7. E aí ela vai começar a produzir TGF-beta, ácido retinóico e L10. Eu falei para vocês que a L10 era importante, porque ela vai induzir a diferenciação do meu linfócito T helper para um T regulador. Ou seja, quando a IL-10 ela entra lá e enfim, a TGF-beta e o ácido retinóico também estão envolvidos nisso, mas principalmente eu quero que vocês prestem atenção na IL-10. Quando o meu linfócito lá reconhece a comensal e ele
tem a liberação de L10 e ele se transforma em T regulador, isso é muito bom, porque aí eu vou tolerar aquela comensal e aquele alimento no meu organismo. Eu não vou gerar uma resposta imunológica, entendeu? Para aquele para as comensais e para os alimentos. Já quando eu estou em contato com um patógeno, aí sim, já que eu preciso ter uma resposta imunológica, por conta que aquele patógeno vai me gerar danos e eu preciso combater ele, eu vou ter uma alta expressão de molécula B7 para poder ter, a transformação dos meus linfócitos e eles serem efetores, né. Porque aí a gente vai ter aqui o TH1 e o TH17, que são linfócitos efetores. E eles vão conseguir combater aquele meu patógeno com maior eficiência. E quais são as moléculas, né, que são liberada a gente tem a B7, né, uma maior expressão de B7, e a gente vai ter as citocinas IL-12 e IL-6, que vão fazer o recrutamento, né, do meu TH1 e do TH17. O TH1 e o TH17 vão liberar interferon gama e IL-17. Isso vai fazer com que eu ative macrófagos e faça com que haja a infiltração de neutrófilos. A interferon gama tá principalmente em relação a ativar macrófagos e a IL-17 em fazer a infiltração dos neutrófilos. Isso vai gerar um dano celular e está muito associado à doença de Crohn, porque eu não sei se a professora falou com vocês, mas a gente tem algo que a doença de Crohn, ela pode ser gerada por conta que uma infecção prévia me gerou uma resposta inflamatória tão grande, que aí eu tive uma resposta tão, muito exacerbada, e aí eu passei a desenvolver doença de Crohn, certo? Ela até falou que são os vírus, né, o rotavírus, enfim, tem alguns vírus que estão associados a isso. Então é quando tem por exemplo, isso é uma das causas explicadas para a doença de Crohn, porque eu tenho lá um patógeno viral invadindo meu organismo, aí meu organismo ele invade de uma forma tão grande que causa um dano celular e eu começo a desenvolver a doença de Crohn, certo? Então, é aí quando acontece, o recrutamento, né, de TH1, produzindo a interferon gama, isso vai ativar os meus macrófagos e aqueles meus macrófagos vão começar a gerar danos, no meu intestino, né. Isso é um dos pontos que gera a fisiopatologia da doença. Vocês entenderam isso? E isso caiu. O que caiu? Caiu em relação a TH1 e interferon gama. Saibam que a doença de Crohn tem associação com a célula TH1 e a interferon gama. Se vocês souberem disso, foi basicamente o que caiu na prova. Aí saiba que ativa macrófago, mas enfim. E saibam também que é por conta que para vocês entenderem: "Ah, mas por que que isso gerou doença de Crohn?" Porque antes eu tive uma infecção que foi tão forte, que aí eu comecei a desenvolver a doença, entende? E aí eu trouxe a questão, que era essa caiu na prova, que era a menina que tinha, enfim, doença de Crohn, e aí ele perguntava qual era a citocina e a célula envolvida no desenvolvimento das lesões, né. E aí, vocês prestaram atenção, falem aí, quero todo mundo falando, só a Bruna que fala. Vocês não vão lá, a Letícia também fala às vezes, enfim, só a Bruna e a Letícia que falam, mas tudo bem, acho que vocês estão entendendo, né. Eh, pronto, é isso. Tá, todo mundo entendeu até aqui? Tá fazendo sentido a aula? Show. Eu botei muita questão, gente, por isso que, assim, tá assim, entendeu. Mas vamos lá. Aí a gente tem essas nós de 2. Eu coloquei ela aqui, porque normalmente eu sinto que a Silvia gosta de cobrar as curiosidades que ela coloca no meio da aula, não tipo só a imunologia em si, mas sim algumas curiosidades. Por isso que eu coloquei essa parte também da NOD2, que é um receptorzinho que fica aqui nos meus enterócitos e ele vai reconhecer patógenos e vai estimular a produção de defensinas, né. Sendo que aí esse meu receptorzinho, ele pode ter uma mutação. Com essa mutação, eu vou ter menos produção de L22, aí eu vou portanto, porque a L22 ela estimula também a produção de defensinas, eu vou ter menos produção de defensina, e aí eu vou ter uma menor, resposta das defesas inatas, né, das células inatas, que aí são aquelas ILC3, que são aquelas célulazinhas inatas que estão ali no meu intestino.
Isso é uma outra coisa que explica a doença de Crohn. Então, entenda, a doença de Crohn, ela tem várias fisiopatologias. A que a Silva cobrou na prova foi por conta daquela invasão prévia que gerou resposta imune e aí gerou isso. Mas também tem essa, vai que dessa vez ela cobra essa. Então, enfim, pode ser que ela cobre, porque gerou uma mutação, como o meu receptor ele é responsável por reconhecer o meu patógeno e produzir defensinas, se houve uma mutação, ele não reconhece, não produz defensinas, e aí eu vou ter uma resposta inflamatória exacerbada da mesma forma. Deu para entender? Marina, tu pode explicar de novo, por favor? Posso. Então, tipo assim, ó, o meu receptorzinho, ele tá lá na minha célula do intestino. Quando o patógeno entra ali, o meu receptor ele reconhece e ele vai falar assim: "Ah, vou produzir defensinas e vou ativar as minhas células inatas que estão ali para poder combater aquele patógeno", certo? Até mesmo as minhas comensais, porque as defensinas e as minhas células da defesa inata, elas também são responsáveis por ter um controle da minha produção de células comensais, não só de patógenos. Então, a partir do momento que o meu receptor, ele sofre uma mutação, ele não vai mais conseguir, reconhecer, porque se antes ele tinha a função de reconhecer, ele sofreu uma mutação, ele vai deixar de exercer a função dele. Ele não vai reconhecer, então como é que ele vai fazer com que haja produção de defensinas? Ele não vai conseguir produzir as defensinas, e nem vai conseguir e as células lá que estão lá as células inatas também não vão conseguir combater, as comensais ou enfim, um patógeno que esteja no meu corpo. Se eu não tenho defensina e eu não tenho, as células inatas combatendo as comensais, enfim, bactérias que estão lá no meu intestino, eu vou ter uma resposta inflamatória, porque meus vou começar a os neutrófilos irem, enfim, tá entendendo? Vai ter uma resposta inflamatória muito grande, porque o que eu deveria ter já que eu tenho comensais proliferando, eu não deveria estar tendo uma resposta inflamatória, eu deveria estar aceitando aquelas comensais. Mas a partir do momento que eu não estou produzindo defensinas da forma certa e nem estou tendo células da defesa inata, meu corpo vai começar a combater aquilo como se fosse um estranho, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Pronto. Aí aqui eu trouxe outro ponto que caiu em provas passadas também, que é, tá, ok, o meu organismo tem que, exercer respostas imunes contra patógeno e tal, mas a gente tem que se atentar que se for um alimento, vai ser uma coisa, se for uma bactéria, vai ser outra coisa, se for um alimento, vai ser uma coisa, porque a gente tem que ir se adequando àqueles patógenos que estão invadindo o meu corpo. Por exemplo, o que é que ela cobrou em relação a isso? É quando eu tive uma invasão por eumintos, ou seja, vermes, ela traz lá um caso clínico de uma pessoa que foi infectada por um verme, porque, enfim, bebeu água que não era, enfim, encanada, tudo certinho e tal, ela vai trazer alguma coisa assim. Aí, e vai deixar claro para vocês que é um verme. O que é que acontece quando eu tenho invasão por um verme? A minha célula dendrítica vai apresentar o verme. Aí os meus mastócitos e meus eosinófilos vão produzir L4. E no lugar de eu ter um TCD4, eu vou ter um TH2. O TH2, que vocês viram até na imuno, ele é responsável ele está sempre envolvido com alergia e verme. Pensa uma coisa que é certa é, eu tenho um verme, eu tenho uma alergia, lembra do TH2, porque é sempre ele vai ser o TCD4 vai sempre virar o TH2 se eu tenho uma alergia a um verme. Lembra disso. Pronto, virei um TH2. A partir do momento que vira TH2, eu vou ter a produção dessas citocinas. Aí decora as citocinas, porque foi isso que ela cobrou. É a IL-4, a IL-5 e a IL-13. E essas citocinas, elas vão fazer o quê? Por que que eu estou produzindo elas? Aí, enfim, é um mundo, né? Aí elas vão ter a produção de IgE, que também tem o anticorpo IgE tem associação com verme. Vai ter ativação de macrófagos, vai ter combate da inflamação, mas tipo assim, o que eu mais focaria em relação a essas consequências da produção dessas citocinas é a maior produção de muco. Isso é muito importante, porque se eu tenho um verme lá no meu intestino, quanto mais muco eu produzir, melhor, porque vai ser mais fácil de retirar aquele verme do meu organismo. Isso também, eu aumentar o peristaltismo, é melhor também, porque é como se meu corpo estivesse tentando expulsar aquele verme do meu organismo. E aí também vai ter um maior aumento de células, enfim.
Isso, basicamente. Vai ter mais proliferação de células também do intestino musculares livres para poder, ter aquele impulso para tirar o verme ali do meu intestino, né. Enfim, vocês entenderam? Aqui, infelizmente, gente, é tipo decorar. Eu acho que eu até trouxe aqui a questão. Pronto, tá aqui a questão que ela falou. Ela fala lá que um paciente está com cólicas abdominais, diarreia, sensação de inchaço, perda de peso. Enfim, aí você lê essa questão, será que tá com Crohn? Aí você, calma, calma, que não é Crohn. A paciente relata ao médico que esteve em uma área rural e bebeu água de poço não tratada, e desde então tem notado um aumento na frequência dos sintomas gastrointestinais. E aí ele fala que no hemograma revelou eosinofilia, e também foi encontrado ovos de eumintos. Então, assim, não tem dúvida, é um minto, ela deixou bem claro na questão, então vocês não iam ficar com dúvida em relação a isso. E aí ela até fala: "Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a função dos linfócitos TH2", ela falou já que era TH2, "no combate à infecção intestinal do paciente". Aí a questão, gente, de decorar, porque, secreta o interferon gama. Não, TH2 não secreta interferon gama. Aumenta a secreção de muco e motilidade do intestinal via IL-4 e IL-3. É essa. Aí, C, induz a dilatação da musculatura lisa e a eosinofilia na membrana basal. Não, não tem isso. O TH2 ele não faz isso. São as citocinas que fazem isso, entende? E em relação à dilatação, nem tem aqui, né? Tem aumento do peito, autismo e proliferação, então ficaria meio assim. Tem ele tá aí também é, é em relação à dilatação que tá errado. E D, ativam o TH17 que estimula o peritastino. Não é o TH17, a TH2 não ativa o TH17. E, estimula a degranulação de perforinas e granzimas B? Não, isso não tá aqui, não tem a ver com o TH2, certo? Deu para entender? Show. Sim, Aí, eu trouxe também o dos alimentos, porque ela falou, mas o do alimento é a mesma coisa de um verme. Vai ter um descontrole da via TH2 também, e aí eu não vou ter reguladores. E aí, uma coisa que não era para ter resposta imunológica, porque é um alimento, começa a ter, que aí é onde a gente conhece as famosas alergias por camarão, por exemplo. Tem muita gente que tem, porque tem uma proteína do camarão que tem algumas pessoas que geram uma resposta, inflamatória àquilo. E aí começa a gerar alergia, entendeu? E aí, o que é isso? É exatamente, a via do TH2 está descontrolada, eu não vou estar gerando linfócitos T reguladores para poder evitar com que haja esse descontrole, e aí eu vou ter uma resposta alérgica. Então ela pode perguntar para aumento, pode perguntar para TH, para alimentos, enfim, é basicamente a mesma coisa. Já quando eu tenho a invasão de bactérias, olha, passou 2. Quando eu tenho a invasão de bactérias, eh aí quem que eu vou ativar? Aí sim, o meu TCD4 vai virar o meu TH17. E aí eu vou ter a produção de L17 e L22. A L17 é fácil decorar, e a L22 também. Porque em alguns casos também eu posso ter o meu TH17 virando 22, né, o meu TCD4 virando TH22, mas na aula dela, ela só falou, pelo menos na que eu assisti, foi só TH17. Então decora em TH17 e as interleucinas é a 17 e a 22, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Vai ter ativação de macrófagos, vai ter, aumento da migração de neutrófilos, enfim, tudo aquilo que a gente espera quando tem uma infecção, né? E a maior produção de peptídeos antimicrobianos e uma maior função da barreira. Foi isso basicamente que eu achei, assim, mais válido trazer para vocês, vendo as questões que caíram também, e para vocês fixarem o conteúdo. Aqui é a referência, infelizmente ela não tem o livro dela falando sobre isso, mas tem o Abas, né, que tem na biblioteca da Unicristos. E é isso, gente. Eu desejo para vocês umas boas férias. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar a dúvida para mim. E boa prova para vocês amanhã, certo?
Tchau.